Outro desafio que nós, eu digo nós jesuítas, mas também vai para todas as pessoas, é a fronteira da opção pelos pobres. Essa já vem acompanhando, sobretudo nós da América Latina, já há décadas, não é novidade. Na história da Companhia de Jesus, houve um ano muito importante, que foi 1900, eu notei aqui o ano exato, 1973, portanto nós estávamos em pleno governo militar. Houve uma grande reunião dos jesuítas em Roma. E no ano seguinte houve uma grande reunião da Igreja Universal em Roma, do chamado Sínodo da Evangelização. Nessas duas reuniões, em 73, dos jesuítas, em 74, da Igreja, foram dois momentos em que a teologia da libertação teve o seu momento mais importante na história da Igreja dos jesuítas. Em 73 e 74. Em 73, os jesuítas, como ordem, optam pelas linhas fundamentais da teologia da libertação. Porque o grupo de jesuítas da América Latina teve uma força muito grande na reunião dos jesuítas e impressionou muito. E aí a ordem inteira fez uma espécie de opção na linha da teologia da libertação. Foi em 73. E em 74, eu posso falar um pouquinho, porque eu estava lá no Sínodo, e por acaso eu fui lá. Porque a CNB convida sempre um teólogozinho desocupado, então naquela vez eu estava desocupado, aí me levaram. Então eu vivi essa experiência em Roma, 1974. Estava Rochaida, Evaristo Arnes, Helder Câmara e um time desse brasileiros e outros da América Latina. Pois bem, esses bispos brasileiros tiveram, e sobretudo brasileiros, tiveram tal força no sínodo da Igreja Universal que esse sínodo consegue levar Paulo VI a produzir um texto chamado Evangelho Nunciandi, onde explicitamente ele fala da libertação e das comunidades eclesiais de base. Pouca gente sabe disso. Foi um ano fundamental, 70. Depois regride. Vai para trás. Mas 74 nós chegamos ao ápice da influência da teologia da libertação na Igreja Universal. Depois ela vai recolhendo, agora está com menos expressão. Mas nas suas duas formas, tanto da libertação, Paulo VI fala claramente de promoção e libertação, e fala claramente das comunidades eclesiais de base, que era uma forma popular que a teologia de libertação tinha encontrado para entrar nas comunidades populares, né? Que era a SEPS. Então, esses dois temas dominam o sínodo de 74. Portanto, se vocês lerem a Evangelho Nunciandi, que é o documento que o Papa escreve depois do sínodo, vocês vão perceber essas duas linhas. E nunca mais voltará. E os jesuítas, em 73, como os jesuítas fizeram um ano antes, impuseram uma nota no próprio texto dos jesuítas que, de certa maneira, neutraliza um pouco, mas o texto original continua na sua força. Portanto, e a JUPE assume essa linha da libertação com toda clareza. Então, é um momento em que a opção pelos pobres entra, de fato, vamos dizer, na maneira de pensar e de pensar as suas obras na Companhia e na Igreja Universal. Mas só que não vai durar muito tempo. E por isso continua hoje um desafio. Como é que nós, na década de 2000, até agora, vamos implementar, repensar? Parece que com esse novo Papa, Papa Francisco, há uma chance desse desafio ser respondido de maneira mais positiva que nos anos anteriores. Se é uma jogadinha linguística, não sei se o Ricardo está de acordo comigo, quando eu penso um pouquinho nas palavras, eu penso o seguinte: o substantivo, para mim, é o que indica a realidade mais importante, porque o substantivo é a coisa. E o adjetivo matiza. Uma reflexão geral, né? Matiza, diz que essa coisa vai para cá, vai para lá. Então, quando há uma discussão teórica forte, a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: qual o substantivo que está em questão, em jogo?
aquele substantivo que se impuser mostra que essa linha é hegemônica, mas só que a oposta vai tentar diminuir a força desse substantivo adjetivando. E agora vou dar um exemplo histórico para ficar bem claro. Em Medellín entrou o substantivo libertação, influenciado pela teoria da libertação, até de Fernando Ricardo, ok, 68. De 68 até 79, 11 anos, houve um certo desgaste, 79, portanto passou 73 e continuou. Então a linha conservadora cresceu. Então eles quiseram tirar o substantivo libertação e queriam fazer opção assim, em vez de opção pelos pobres, a libertadora, amor aos pobres. É botar a palavra amor, que é bonito, mas aí pode tudo. Então, aconteceu que em Puebla ganhou a palavra opção pelos pobres. Amor caiu fora. Então permaneceu o substantivo. Só que os conservadores encheram de adjetivo. Opção preferencial, não exclusiva, não excludente, foi enchendo de adjetivos. Aí enfraquece. Então, o que se fez com libertação? A mesma coisa. Libertação evangélica, de Jesus, de Nossa Senhora, aí vai enchendo a palavra libertação. Quanto mais adjetivo colocar, mais vai enfraquecer o substantivo. Agora, se eu ganho, tiro até a palavra. Aí acaba a palavra. Aí a derrota é total. Então, nas análises que eu costumo fazer dos textos, eu percebi que o termo libertação, ele, na primeira década de 60 e começo de 70, ele era hegemônico. Mas já as linhas conservadoras começaram a adjetivar, a enfraquecer. E depois ele foi desaparecendo. Aí começou a entrar a palavra evangelização, missão evangelizadora, mas não libertadora mais. Missão evangelizadora. Substitui o substantivo libertação, libertadora, por outro, evangelizadora. Quando substitua, quer dizer que a força hegemônica daquela ideia está diminuindo, perdendo, então o outro vai dominando. Então tem que perguntar por que passou e qual significa esse deslocamento. Então a impressão que eu tenho é que o deslocamento consistiu no seguinte, e aí está um desafio. Que quando se colocava o conceito de libertação, partia-se de uma leitura primeiro sociológica. A situação é de opressão, é de miséria, é de injustiça, nós temos que lutar. Quando eu passo por termo evangelização, a primeira ideia é que Jesus quer a libertação de todos, quer a salvação de todos, e sobretudo o pecado. Eu desloco. Então, quando eu substituo libertação por evangelização, eu espiritualizo a libertação. Eu transfiro uma leitura da realidade sociopolítica e econômica para uma realidade teológica, pecado, a maldade humana, o pecado do coração. Então é isso que nós temos que libertar. Aí eu desloco a reflexão. Eu acho que esse foi o deslocamento que aconteceu nos últimos anos. Nós fomos deslocando cada vez mais os termos mais densos para termos mais espiritualizantes. Basta dizer que o Espírito Santo é um carismático, entende? E outras maneiras de formular. Talvez a mais forte para mim agora é a mudança da concepção de igreja, também que para nós é um desafio. Para mim, uma das grandes originalidades do Vaticano II foi que ele substituiu duas ideias centrais da eclesiologia. A igreja e a sociedade perfeita, que é de Pio XII, perfeita porque ela tem todos os elementos para existir, não precisa de ninguém mais. Isso significa sociedade perfeita. Então, o Estado é uma sociedade perfeita porque tem todos os elementos para ser Estado, não depende de ninguém. Então, a igreja, olhando para ela, tem tudo. Tem Papa, tem sacramento, tem isso, tem fiel, tem tudo. Então, ela não precisa de um elemento externo a ela. Por isso, ela é a sociedade perfeita. Esse era o conceito de Pio XII
que dava muita importância para a igreja, para mostrar a autossuficiência da igreja, e a sua autonomia e a sua liberdade interior. Correto, não é errado, não, mas me chama a atenção. Outro conceito era corpo místico, que também era um termo usado por XII, vai ser sobre o corpo místico de Cristo. O Vaticano II não nega isso, claro, mas desloca, com dois conceitos originais que ele introduz. Igreja, povo de Deus. Isso era pouco trabalhado. E sacramento, sinal visível da atuação invisível de Deus. Impõe esses dois conceitos. Ok? Vaticano II. Em 85, João Paulo II convoca um sínodo para reinterpretar a eclesiologia do Vaticano II. Ele tira esses dois conceitos e coloca comunhão. Ele vai dizer que o conceito comunhão é o conceito mais importante para entender a igreja. Não é povo, mas é comunhão. Não é sacramento, mas é comunhão. Não nega, não quer dizer que negue nada disso, mas coloca a comunhão como um grande conceito. Olha, quando eu transfiro corpo para a comunhão, olha o deslocamento, olha se eu consigo, se é correta a minha reflexão. Quando eu chamo o povo, eu dou a impressão que somos todos iguais. Acho que você não é mais povo do que eu, nem eu sou mais povo que você. Então eu chamo a atenção sobre o comum de todos. Depois que vem a diferença, vem os cargos, mas o povo é primeiro. Como diz a nossa Constituição. Todo poder vem do povo, para o povo, com o povo. Não é isso? Primeiro é o povo, depois o resto. Quando eu ponho comunhão, eu pergunto com quem se está em comunhão? Com a hierarquia. Primeiro somos nós, depois vocês entram em comunhão conosco. Isso é normal.